Deputado. Terminamos as declarações políticas e vamos passar agora ao segundo ponto de ordem de trabalhos, que é a apreciação de 8 propostas de resolução, todas relativas à aprovação de convenções para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, assinadas entre Portugal e, respectivamente, os Emirados Árabes Unidos, o Reino da Noruega, o Grão-Ducado de Luxemburgo, a República do Panamá, a República da Colômbia, a Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China, o Japão e o Estado do Catar. Palavras sobre o deputado Honório Novo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro está enganado. Se forem aprovados os 8 documentos do Governo, não passarão de 52 para 60 as convenções de Portugal. Passarão de 52 para 58. E vou-lhe explicar porquê, Sr. Ministro. É que uma é uma mudança de artigo e a outra é a mudança de convenção de uma para a outra. Portanto, não é nova. É de 52 para 58 e não para 60. Vamos começar por ter rigor nesta afirmação. A segunda comentário que eu gostava de fazer, Sr. Ministro, é o seguinte. O senhor diz que isto é uma das formas de promover a competitividade fiscal. Pode ser, Sr. Ministro, mas eu digo-lhe uma coisa. Pode ser bem mais depressa uma maneira de promover a evasão fiscal. E isto o senhor, pelos vistos, não o preocupa. De promover a evasão fiscal e a iniquidade fiscal perante os portugueses que aqui continuam a pagar impostos com língua de palmo, Sr. Ministro. Mas é evidente que o Sr. Ministro não se fez acompanhar pelo seu colega da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, de maneira que vai apanhar com as perguntas, e são muitas, que eu tenho para lhe colocar sobre os acordos em concreto, começando pelos pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Há pareceres que dizem de uma forma expressa, vou citar, que os países em questão não asseguram um nível adequado de proteção de dados para além daquilo que é a utilização para as finalidades fiscais previstas no acordo. É o caso de Hong Kong, de Panamá, dos Emirados Árabes Unidos, do Japão e do Catar. E, aliás, estes dois últimos são da total responsabilidade do Sr. Ministro e deste Governo. E, portanto, a pergunta é óbvia. Porque é que não deu seguimento às observações da Comissão Nacional de Proteção de Dados e como é que vai garantir no futuro, naturalmente, que os dados fora da área fiscal vão ser protegidos. Segunda questão, Noruega. Acordo de dupla tributação com a Noruega. Trata-se de uma alteração de convenção. E que convenção... O deputado quer concluir. Vou terminar colocando a questão sobre a Noruega. O Centro de Estudos Fiscais diz o seguinte: reduziram-se as taxas de tributação na fonte relativamente à convenção anterior. 5% na maioria dos casos. Eu pergunto porquê. Será, Sr. Ministro, para proteger a participação do Norges Bank na EDP e fazer com que os dividendos deste banco se reduzam ao pagamento de 5%? Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Honório Novo. Sr. Presidente, Sr. Ministro, que saudades eu tenho do Dr. Paulo Portas, quando dali daquela bancada se dizia defensor dos contribuintes portugueses. Exatamente. Agora, da bancada do Governo, o Dr. Paulo Portas defende os interesses dos contribuintes, é verdade, mas é dos contribuintes que são, simultaneamente, os grandes interesses financeiros nacionais, Exatamente, fora do país ou estrangeiros no nosso país. É essa a defesa que o Dr. Paulo Portas Exatamente. hoje faz. Mas na nossa intervenção queria deixar e levantar outras questões. Por exemplo, acordo com os Emirados Árabes Unidos. Porque é que neste acordo há uma norma única e especial que diz: os contratos especiais de tributação entre um Estado e um residente noutro Estado não são abrangidos pelo acordo? Em que é que o Governo está a pensar com esta exceção? Qual é o grupo ou interesse árabe em Portugal, ou o grupo ou interesse português nos Emirados Árabes Unidos, que
que o Governo quer proteger com uma taxa ainda inferior a 5%. Outra questão, Sr. Ministro. O acordo com o Japão negociado por Vossa Excelência é claramente o mais permissivo de todos os acordos. Porquê? Porque, por exemplo, diz o parecer do Centro de Estudos Fiscais, enquanto os outros usam o método da imputação de crédito do imposto, o senhor neste inclui um outro método, o método da isenção na tributação dos dividendos. Porquê é que é esta exceção só para este acordo? E mais, porquê é que também neste acordo se aplica a taxa mais baixa de todas aos juros, quando os juros são obtidos por bancos? Será que os bancos não residentes devem pagar ainda menos do que os grupos económicos de uma forma geral? Porque esta exceção, Sr. Ministro? Acordo com o Qatar, também negociado por Vossa Excelência, que bate também nessas ao pódio da permissividade. E qual é a permissividade excepcional criada neste acordo? É a tributação sobre as mais-valias imobiliárias. Vejam-se lá, podem ser tributadas apenas com 5%. Diga-nos lá, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porquê esta exceção? Qual é o interesse imobiliário árabe que o senhor quer proteger do Qatar, quer proteger em Portugal? Uma coisa para Sexta e última questão de todas as que lhe coloquei aqui, que deixo em suspenso. Com exceção do acordo com o Japão, as taxas sobre juros são idênticas nos restantes acordos, 10%. Porque não se uniformiza o valor desta taxa? Segunda situação, a situação da tributação dos dividendos. A discrepância, eu diria, a injustiça é ainda mais flagrante. As taxas vão dos 5% aos 10% e até 15% em alguns, Panamá e Colômbia. Porquê é que não se adotam, porquê é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não adota a regra de impor taxas de tributação de dividendos, mesmo que menores ao que são praticados em Portugal, para todos os acordos e faz esta discriminação e discrepância tão evidente?